Oriente Médio é o que a gente fala agora, porque vem crescendo a esperança de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Priscila Asbeck, a gente fica até animado de falar essa palavra, né? Esperança na faixa de Gaza. Quero compreender contigo por qual motivo exatamente. A gente tem o presidente Donald Trump dizendo que Israel concordou com as condições necessárias para uma trégua no território palestino. Mas aí fica a dúvida, né, Asbeck? Israel concordou, mas e os palestinos? E os próprios integrantes da faixa de Gaza estão sabendo disso? Pois é, Elisa, bom dia mais uma vez a você, a todos que nos acompanham. E pior que isso, existem algumas informações ainda desencontradas. Uma fonte conversou com a CNN, uma fonte israelense que está acompanhando as negociações e disse que Israel ainda não concordou com esse acordo de cessar-fogo que teria já sido aceito por Israel, segundo o presidente Donald Trump. Por isso as informações são desencontradas. Nessa terça, Donald Trump fez uma postagem nas suas redes sociais falando que Israel tinha concordado com as condições para um cessar-fogo e ele tinha falado que espera para o bem do Oriente Médio que o Hamas aceite esse acordo, senão a situação só vai piorar. Ele também falou que esse acordo tinha sido obtido depois de longas horas de discussão e também disse que autoridades do Catar e do Egito apresentariam essa proposta final, já que Catar e Egito vêm intermediando essas negociações. Uma outra proposta que tinha sido esboçada pelo enviado especial dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, ainda em maio, previa um cessar-fogo de 60 dias, a libertação de 5 reféns israelenses vivos numa primeira semana, 5 reféns numa segunda, que seria o equivalente a metade dos reféns que ainda acredita-se que estejam vivos, já que seriam 50 reféns detidos pelo Hamas, mas apenas 20 vivos. Em troca, prisioneiros palestinos seriam libertados e o que traz um impasse nessa negociação é que o Hamas não abre mão de uma retirada total das forças israelenses da faixa de Gaza, enquanto Israel tenta apenas um cessar-fogo enquanto não cumpre o seu objetivo, muito repetido pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, de eliminar por completo o Hamas. Hoje, nessa quarta-feira, o Hamas divulgou um comunicado dizendo que está revisando as propostas do acordo, portanto ainda não há nada oficial, nem por parte de Israel, nem do Hamas sobre a aceitação desse acordo. O ministro de Relações Exteriores israelense se manifestou e disse que se houver qualquer oportunidade para fechar um acordo, os israelenses não podem perdê-la, mas o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, ele fez inclusive um post agora há pouco falando que o Hamas, que não haverá Hamas, que não haverá Hamastan, falando em uma referência que seria como se fosse um estado do Hamas na faixa de Gaza, e ele falou que não vai voltar a isso e acabou. Foi a única manifestação de Benjamin Netanyahu sobre isso, enquanto os ataques continuaram nessa semana em Gaza, inclusive com mais de 110 mortos, segundo as autoridades de Gaza, que são administradas pelo Hamas, apenas em 24 horas até terça-feira. Elisa, a população palestina em Gaza fala que espera muito que dessa vez esse acordo saia, porque dizem que a situação está insuportável. Volto com você. Muito obrigada, Priscila Asbeck, ao vivo de Nova York, aqui com a gente.